Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre orçamento superavitário. Vamos ver as características, entender como que é o orçamento ideal, né, do nosso dia a dia. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Vamos lá para nossos objetivos da nossa aula de hoje, né? Nessa aula a gente vai entender bem o que significa um orçamento superavitário. Esse nome às vezes não é muito comum, mas a gente já ouviu, né? Muito comum falar superávit, né? Superávit, a gente vê na televisão. O que é superávit? O governo tem superávit primário. O que significa essa ideia? É a mesma ideia que a gente vai trabalhar nessa aula aqui. A gente vai diferenciar os orçamentos que podem ser superavitário, neutro ou deficitário. Vamos ver os três tipos que podem acontecer no dia a dia. Identificar quais são as causas, as possibilidades para facilitar e que a gente tenha sempre um orçamento superavitário, que seria o ideal para a gente. Você já ouviu falar o superávit? Tenho certeza que já viram em televisão, já viram em vários locais falarem sobre superávit, né? O que significa isso? Superávit é uma palavra latina que quer dizer sobra, lucro, extra, dinheiro a mais, um dinheirinho a mais que você tenha. E é o ideal sempre no orçamento, né? A gente já falou que o orçamento é o que mesmo? A soma das receitas menos as despesas dá o saldo. E esse saldo a gente sempre busca que ele tem que ser superavitário. Essa é a nossa ideia. Assim, quando falamos em orçamento superavitário, estamos nos referindo a um orçamento onde as receitas serão maiores que as despesas, né? Algo que parece óbvio, mas que a gente vê dentro da sociedade brasileira que não é tão óbvio assim, né? Porque muitas famílias estão com problemas, né? Estão com orçamento no negativo e isso causa vários problemas. Dentro dos problemas financeiros e também problemas sociais de briga dentro da família. Então, a gente tem uma vida financeira saudável, tem também uma vida familiar mais saudável também. Por isso, a gente se planejar, conhecer esses conceitos, facilitam isso na nossa vida. Por exemplo, aqui no caderno de Educação Financeira e Gestão de Finanças Pessoais do Banco Central 2013, quem quiser, isso aí tem na internet, vocês podem procurar, tem a seguinte reflexão muito interessante. Ó. Com o tempo, o orçamento ajuda as pessoas a serem superavitárias, ou seja, o orçamento ajuda as pessoas a manterem suas receitas maiores que suas despesas. Por que acontece isso? Porque as pessoas vão conhecer aonde elas estão gastando dinheiro. Quando ela está ganhando é muito mais fácil, mas aonde ela está gastando, às vezes as pessoas não têm muita ideia. E às vezes elas se preocupam apenas com aquelas contas muito grandes e não se preocupam com aquele cafezinho, com aquele lanchinho que você sai e compra. E são às vezes nessas pequenas despesas que vai acontecer o desequilíbrio financeiro que a gente vai ter. Tranquilo? Então, até aqui apresentamos o conceito sempre de um orçamento superavitário, né? Todos os nossos orçamentos a gente queria sempre que ele chegasse a um orçamento superavitário, que é exatamente o nosso grande objetivo. Porém, existem outros dois tipos, que é o orçamento neutro e o orçamento deficitário. E nós vamos conversar exatamente das características desse orçamento, comparando com o orçamento superavitário, que é o nosso grande objetivo. Tranquilo? Então vamos lá. Um orçamento superavitário significa que o nosso saldo é positivo. Já o orçamento neutro, como o próprio nome diz, nós vamos ter a despesa e a receita vão ser iguais. Quando eu faço a diferença entre as duas, o saldo vai ser zero. Já o orçamento deficitário é exatamente o contrário. É quando as despesas é maior que a receita e, consequentemente, nós vamos ter um saldo negativo. Aqui nós temos um quadro, resumo disso que a gente conversou. Ó. No orçamento superavitário, o dinheiro sobrou. A receita foi maior que as despesas. Os gastos são inferiores aos ganhos, que é o ideal, a situação ideal. Orçamento neutro. Não sobrou nem faltou, porém as receitas e despesas são iguais para isso acontecer e os gastos são iguais aos dos ganhos. Isso aqui tem problema? Tem a longo prazo, porque você não vai conseguir atingir as suas metas. Em algum momento vai dar problema, você não vai conseguir investir, não vai conseguir comprar novas coisas que você necessita para o seu dia a dia.
E orçamento deficitário, que é o grande problema ainda da sociedade brasileira, né? Que nós precisamos aprender. E com essas aulas de educação financeira, nossa ideia é melhorar desde jovens, a gente começar a pensar e, consequentemente, quando nos tornarmos adultos, vamos ter adultos mais acostumados a trabalhar com dinheiro. Eu lembro uma coisa, quando eu era criança, isso lá em 1900, bolinha, que a gente ganhava os porquinhos para guardar as moedinhas. A ideia era exatamente que a gente começasse a fazer uma educação financeira. Só que a educação financeira naquela época ficava apenas nisso. Aqui a nossa ideia é trazer para a escola e a escola também nos ajudar a ter uma formação financeira mais eficiente. Tranquilo? E o deficitário é quando a gente faltou dinheiro, as despesas foram maiores que a receita, e então é a situação que a gente tem que evitar de qualquer maneira. Tranquilo? Então vamos à frente aqui. Que tipo de orçamento você e sua família possuem agora, hoje, neste mês? Você tem ideia se o orçamento é positivo da sua família, superavitário, negativo ou está dando 0 a 0, ou seja, está neutro? Uma pergunta que você tem que fazer também parte da solução do orçamento da sua família. Tem que participar, não pode ninguém ficar fora do orçamento familiar. Pergunte para os seus pais, conheça ali exatamente para ver como que você contribui. Não adianta só pedir, né? A gente tem que fazer a parte que vai ajudar para isso para fazer. Para ajudar, o que a gente tem que fazer? Anotar todas as receitas e todas as despesas. Se a sua família ainda não faz orçamento, você vai começar a cobrar para começar a se organizar. Para isso, vamos anotar todas as receitas, todas as despesas e vamos definir. Vamos fazer orçamento individual ou vamos fazer orçamento familiar? Ou melhor, vamos fazer os dois, né? Que isso vai facilitar ainda mais no controle financeiro. As receitas, como a gente já comentou, devemos escrever aquilo que acontece todo mês. Por exemplo, dentro das receitas, salário, se o pai e a mãe têm uma casa lá e recebe aluguel, tem que constar. Se recebe algum benefício social, também tem que constar. Hora extra, por exemplo, se o pai ou a mãe lá faz hora extra, também são as receitas essas, devem contar. Bônus que recebe uma vez por ano são receitas essas, mas também tem que contar. E as despesas também devem ser colocadas todas, né? Alimentação, transporte, saúde, lazer, todas as despesas devem ser contadas. Por fim, a gente deve o quê? Fazer a subtração. As receitas menos as despesas e a gente vai ter o saldo para ver se o saldo é positivo ou negativo. Se a tua família ainda não faz um orçamento familiar, seja você a puxar o carro para fazer que todo mundo faça ali o orçamento e melhore a saúde financeira da sua empresa. Vamos ver um exemplo aqui do Tiago. Tiago trabalha como cobrador em uma linha de transporte municipal. Ele possui um salário fixo. O que vemos a seguir? Vamos ver um orçamento dele do mês de abril. Vamos dar uma olhadinha aqui. No mês de abril ele recebeu 1.250, de hora extra 230. Tranquilo? Então aqui a gente tem as receitas. As despesas, o aluguel, plano de saúde, o supermercado, as compras que ele vai ter. E aqui o que a gente vai fazer? Nós precisamos ver se esse orçamento é neutro, superavitário ou deficitário. Vou deixar vocês calcularem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram? Vamos dar uma olhadinha? O orçamento foi positivo, superavitário, deficitário ou foi neutro? Vamos dar uma olhadinha então o que vocês fizeram lá. Então nós observamos aqui que a soma das receitas foi 1.480. A soma das despesas, 1.542. Já vimos aqui que as despesas estão maior que as receitas. No valor de quanto? R$ 62. Parece pouquinho, mas de pouquinho em pouquinho vai se tornar uma grande bola de neve. Então temos que tomar cuidado. Este é um exemplo de um orçamento deficitário. E normalmente as famílias estão exatamente, quando não tem um planejamento bem organizado, está acontecendo isso. Mas ela tem que começar e ter uma radiografia. Aqui a gente listou apenas 3 aqui como exemplo das despesas, mas provavelmente tenha muito mais despesas e a gente tem que ver as despesas pequenininhas também contam no dia a dia também. Isso faz o quê? Que não consiga pagar, por exemplo, cartão de crédito, não consegue, usa o cheque especial, que são 2 grandes despesas que cobram um juro altíssimo. Se eu não pagar, ela começa a corroer ainda mais e aumentar a dificuldade do orçamento familiar que a gente tem. Se a gente tem sobra, o que a gente pode fazer? Nesse caso que a gente viu, não tinha sobra, estava faltando. Então precisa rever as despesas, porque as receitas dificilmente a gente consegue aumentar rapidamente. Então o que a gente tem que fazer? Reduzir as despesas para ficar positivo, no mínimo neutro. Mas e se a gente conseguir ter um saldo superavitário, que é exatamente o nosso grande objetivo? O que a gente pode fazer? A gente pode comprar um item desejado, por exemplo, trocar a televisão da família, ou guardar esse dinheiro para trocar os móveis da família, fazer uma viagem de final de ano, seja lá qual for a meta familiar, ou guardar também, que também é muito salutar, a gente guardar um pouco desse dinheiro para situações que possam acontecer. Alguém ficar doente na família, precisa comprar um remédio, acontece alguma coisa, quebra o computador, você precisa trocar e não está dentro do planejamento financeiro. Então, se você tiver essa reserva, facilita exatamente para você não se endividar. Porque se você tem, você consegue usar esse dinheiro sem precisar fazer empréstimo. Você vai fazer um empréstimo ao contrário se está sobrando. Você vai aplicar. Uma aplicação que é muito querida pelos brasileiros há mais de 100 anos, há muito tempo, é a caderneta de poupança. Você sabe como é que funciona uma aplicação dentro da caderneta de poupança? Nos últimos anos houve algumas alterações no rendimento da caderneta de poupança, que a gente pode guardar lá. E informações que são extremamente importantes, a gente precisa saber. Se eu estou sobrando dinheiro, né, tá guardando dinheiro, eu tenho que guardar dentro de um local onde vai me dar um bom rendimento. Tranquilo? Então vamos entender melhor a respeito dessa caderneta de poupança, que já tem mais do que um século e é uma tradição dentro do governo. Só que, infelizmente, nesses últimos anos, o rendimento da caderneta de poupança tem caído bastante. Mas ainda é uma maneira muito fácil que todo mundo pode ter. Me lembro, acho que a minha primeira caderneta de poupança foi aberta pela minha madrinha quando eu tinha menos de um ano, já guardando o dinheirinho lá para fazer alguma coisa, né? Então vamos lá, vamos entender como que a gente vai fazer, porque talvez é a aplicação mais simples hoje em dia que a gente possa fazer, né? Podemos fazer através de um celular, né? No aplicativo do celular. Então vamos dar uma olhadinha e você escolhe o banco que você quiser, não tem nenhum banco é melhor que o outro. A poupança tem uma vantagem em relação às outras aplicações, ela é garantida pelo governo, né? Nós temos um fundo onde garante todo o dinheiro guardado ali, mesmo que aconteça a falência de um banco. Então vamos entender a respeito da taxa que eu tanto estou falando. Por exemplo, a poupança existe hoje 2 tipos de regra de cálculo. Se a taxa Selic é aquela taxa que o governo empresta dinheiro das pessoas no Brasil e até fora do Brasil, e ele oferece uma taxa. Essa taxa Selic todo mês é feita uma reunião com o Copom, que é um comitê ali, que ele vai definir a taxa que o Brasil vai pagar de juros. Daí tem as 2 situações. Ó. Se a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, estiver acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês. Mas nesse atual momento, nós estamos com uma taxa Selic muito mais baixa, uma das mais baixas da história do Brasil, né?
Então, se a taxa tiver menor que 8,5, como é o caso atual, a poupança vai ser 70% dessa taxa, ou seja, 70% do que a gente está trabalhando. Nessa atual circunstância está em torno de 2%, está variando agora de mês para mês, mas está entre 2% e 3%. Então vai ser 70%. Vamos entender melhor como é que vai ser essa taxa aqui. Por exemplo, considerando que a nossa taxa Selic esteja 2% ao mês, como é que a gente vai fazer? Vai ser 70% de 2%. Nossa, parece até brincadeira, né? Vai virar um meme esse 70% de 2%, mas é exatamente isso. 70% transformando em decimal, 0,7%. 2% transformando em decimal, 0,02. Faço o produto das duas, deu, portanto, 0,014. Que isso, multiplicando, esse número fica difícil da gente entender, multiplicando por 100, significa que a poupança está rendendo ao ano 1,4%, porque essa taxa Selic, nós estamos falando de taxa anualizada do ano. Então, esse seria o que está rendendo a poupança agora, que é uma taxa bem baixa, porém já é alguma coisa para a gente começar a aplicar. Por isso, as pessoas, depois que você já tem um certo dinheiro guardado, você vai procurar melhores aplicações para a gente fazer. Vamos ver aqui, ó. Marcela depositou R$ 2.500 em uma poupança e decidiu que só ia sacar esse dinheiro depois de 2 anos. Sabendo que a taxa Selic nesse período é de 2% ao ano, qual é o valor do montante que a Marcela irá sacar depois desses 2 anos? Para a gente facilitar nosso entendimento nesse momento, a gente vai colocar que o rendimento dessa poupança a gente vai usar juros simples. Na verdade, a poupança é corrigida pelo juro composto. Mas para facilitar e nós só entendermos melhor aqui, a gente vai usar o juros simples. Vou dar um tempinho, que já é um assunto que a gente já conversou. Aqui está a formulazinha para quem não lembra, né? Juro é capital, taxa e tempo. Lembrando, a taxa tem que estar em decimal e o tempo e a taxa tem que estar combinando. Se um estiver em ano, o outro também tem que estar em ano. Vou dar um tempinho para vocês calcularem quanto que ela vai ter de montante depois de 2 anos e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram calcular? Lembraram que é 70% e 2%. Vamos ver se vocês lembraram. Vamos verificar aqui a correção. Então, lembrando, 70% corresponde a 1,4. A gente já tinha feito o cálculo. Vamos ver se vocês estão ligados e lembrando lá. O capital é 2.500, então a taxa 1,4%, transformando decimal. E o tempo era um primeiro ano, né? O primeiro ano. Então, vou fazer 2.500, a taxa, vezes o tempo, no primeiro ano, rendeu R$ 35. Tranquilo? Agora, esse 35 vai se somar com o valor que ela tinha lá de capital, que era 2.500. Então, para o segundo ano, agora o capital é 2.035. Agora vamos calcular o juro para o segundo ano que vai estar rendendo. Então, novo capital, 2.035, a taxa continua sendo 1,4 e o tempo mais um ano. Fazendo o cálculo, 2.535 vezes a taxa, vezes o tempo, agora o juro já no segundo ano, que teve juro sobre juro, R$ 35,49. Esse valor nós vamos somar com o capital no início do ano, que era 2.535. Portanto, ao final do segundo ano, ela tem R$ 2.570,49. Então, vocês viram que mesmo usando o conceito de juros simples, a gente pode aplicar ao juro composto, nesse caso, capitalizando anualmente. Tranquilo? Então, a gente pode usar em situações bem interessantes aqui, que houve um aumento aqui, R$ 70. Parece pouco, gente, mas não é. O juro precisa ser positivo para nós. Não devemos evitar pagar, mas receber o que a gente aumentar vai ser melhor para a nossa saúde financeira. Então, portanto, concluindo o nosso vídeo de hoje, você compreendeu o conceito de orçamento superavitário. Você identificou a diferença entre os tipos de orçamento, superavitário, deficitário e neutro. E também identificamos algumas possibilidades, uma possibilidade pelo menos, né, que foi a poupança, de aplicar o excedente que a gente tiver do nosso orçamento. Nesse vídeo a gente falou sobre orçamento superavitário. Espero que vocês tenham gostado e até breve.